Fala galera do canal Só Esportes, meu nome é João Pedro e eu nesta semana estou substituindo a Fernanda Paes para falar de futebol feminino. Então vamos começar, que o assunto é o domínio das equipes paulistas no Campeonato Brasileiro. Corinthians, Palmeiras, Santos e São Paulo estão no G4 do Brasileirão, fazendo da competição um verdadeiro paulistão de luxo. Porém, não é de agora esse domínio das equipes paulistas, né? Com a criação do torneio pela CBF no ano de 2013, as equipes do estado de São Paulo têm um amplo favoritismo e esse favoritismo tem se confirmado. Para se ter uma ideia, apenas no ano de 2016, uma equipe fora do estado de São Paulo conseguiu o título brasileiro. Foi o Flamengo que derrotou o Rio Preto na final. Além do Flamengo, o Kinderman chegou duas vezes, né? A equipe de Santa Catarina chegou duas vezes na final do Campeonato Brasileiro. A primeira foi em 2014, quando foi derrotada contra a Ferroviária. E no ano passado, que já tinha parceria com o Avaí, então o Avaí Kinderman, a equipe perdeu para o Corinthians e acabou ficando com o vice-campeonato. Existe uma série de fatores que explica, né, esse domínio das equipes paulistas. Em primeiro lugar, quando você dá mais estrutura, você investe mais, logicamente os resultados dentro de campo serão positivos. Além disso, há disparidade, né? Principalmente em alguns estados que não dão suporte, algumas equipes não dão suporte que o futebol feminino merece. Para você ter uma ideia, tem estado que não dá nenhum suporte para o futebol masculino. Imagina quando é o futebol feminino, que infelizmente no Brasil ainda tem alguns preconceitos. Mas falando do tema principal, da abordagem principal, esse domínio dos times paulistas, né, é um reflexo do investimento da Federação Paulista. Em 2007, a federação criou o Campeonato Paulista organizado pela entidade, né? Em 2006, 2005, 2004, esse torneio paulistão era organizado por prefeituras, pela Secretaria de Esportes do Governo do Estado de São Paulo. Então era um torneio assim com um regulamento estranho, com jogos em áreas não tão boas, em campos em condições precárias às vezes, né? E isso mudou. Em 2007 a Federação Paulista deu mais estrutura e o resultado foi imediato. O Santos chegou na final contra o Jaguariúna e venceu. A equipe dirigida pelo técnico Cleiton Lima tinha no plantel, né, grandes jogadoras como a Pequena, a Aline Calandrini, e este título despontou o Santos para o cenário do futebol feminino nacional, sendo a principal equipe naquele momento. O Santos conquistou a Copa do Brasil em 2008 e 2009, a Libertadores 2009 e 2010, o torneio internacional de clubes em 2011, né, vários títulos também do Campeonato Paulista, com a Marta, né, com a Marta jogando a Libertadores, com Cristiane, né, então foi um dos principais momentos de uma equipe brasileira no futebol feminino, né? Porém, não era só o Santos, né? O Corinthians também tinha uma equipe forte. As equipes do interior, como Botucatu, Ferroviária, Rio Preto, São José, que é o tricampeão da Libertadores, também investiram, né? Os projetos da prefeitura, as empresas também ajudando os atletas. Então, o resultado não foi só positivo para as equipes, foi positivo para o desenvolvimento do futebol feminino, principalmente, né, na questão das atletas que vão para a seleção, né? A esperança do Brasil é conseguir melhores resultados nos Jogos Olímpicos, posteriormente na próxima Copa do Mundo, né? Quem sabe conquistar um título num futuro próximo, né? Um título de expressão que falta para o futebol feminino no Brasil, já que bateu na trave em 2007 na Copa do Mundo, 2008 nos Jogos Olímpicos, 2004 nos Jogos Olímpicos. Então, falta um título para coroar essas meninas que são batalhadoras da seleção brasileira. Voltando para falar do futebol feminino no Campeonato Brasileiro, o São Paulo e o Palmeiras, né, eram equipes que não tinham equipe feminina. Na verdade já tinham, porém estavam paralisadas, né, tinham no final da década de 90, e com a obrigatoriedade de ter um time feminino, as duas equipes investiram bem no futebol feminino e criaram bons times, subindo da 2 para 1 e já fazendo força com Santos, Corinthians,
Ferroviária, sendo inclusive Palmeiras e São Paulo são candidatos sim ao título do Campeonato Brasileiro, juntamente com o Santos, Corinthians, aí entre uma série de equipes que pode brigar pelo título nesse torneio que, na opinião de muitos especialistas, é o torneio com a maior competitividade dos últimos anos, haja visto o investimento das equipes, né? Para você ter uma ideia, o Corinthians, que era o bicho-papão, nesse ano está tendo muitas dificuldades com várias equipes, né? O Santos venceu o Corinthians por 2-1, mas também aí tem a questão que o Santos, que o Corinthians é um freguês do Santos, então tem essa questão no futebol feminino também. Mas o campeonato está bom, o campeonato está com um nível excelente, né? Já chega na fase final da primeira fase, aí depois da primeira fase as equipes vão para as quartas de final, aí o primeiro pega o oitavo, o segundo pega o sétimo, o terceiro pega o sexto, o quarto pega o quinto, e aí haja coração, como já diria Galvão Bueno, é teste para cardíaco, e é bom para quem gosta de futebol. Por hoje é só, né? Essa foi minha análise do domínio das equipes paulistas no Campeonato Brasileiro e também no cenário do futebol nacional. Espero ter substituído a Fernanda Paes à altura, né? Porque ela entende muito de futebol feminino. Queria agradecer também a equipe, toda a equipe do Só Esportes, e não se esqueçam de ativar o sininho e se inscrever no canal. Por hoje é só. Muito obrigado, pessoal.